Outro segmento que também vive um momento decisivo na indústria, e a gente está agora também analisando quais são os próximos passos, a complexidade e como o mercado vai se desenvolver, é o setor de escritórios. Então, a gente precisa entender se hoje estamos diante de um reposicionamento estratégico dos ativos corporativos ou de uma mudança estrutural e permanente do segmento. Acho que para esta conversa, nós vamos colocar aqui no painel os participantes do evento, da agenda. Enquanto isso, quem está acompanhando online também acompanha aqui conosco. Para abordar esse tema, nós convidamos ao palco Carlos Martins, sócio executivo da Quinéia Investimentos, Cassiano Jardim, Chief Investment Officer da Barzel Properties, e Martin Jacó, CEO da BGR Asset Management. A moderação fica a cargo de Fernando Crestana, voltando aqui ao palco conosco, Associate Partner do BTG Pactual. Esse é o nosso grupo de peso aqui para falar de um dos temas mais relevantes da indústria, né? E vamos ver como é que fica o mercado aqui dos fundos imobiliários corporativos. Fique à vontade, Crestana, é com você. Fala, turma. Senhores, bom dia de novo, né? Mais uma vez, um prazer aqui ajudar vocês agora com um bate-bola aqui com essas pessoas aqui que eu tanto admiro aí do nosso mercado. Eu vou já direto ao ponto. A gente tem aqui cerca de 1 hora e eu organizei aqui em 4 grandes sessões, tá? Para tentar extrair o máximo desse tema aqui que tanto interessa a gente. Então, essa primeira sessão de 15 minutos, eu quero cobrir aqui com eles uma discussão um pouco mais teórica do momento que o mercado está passando, corporativo. Os 15 minutos seguintes, nessa segunda sessão, eu vou querer entrar um pouco mais na prática, vamos pegar o case de cada um deles, que trate um pouco desse novo escritório, né, o que é o novo modelo do padrão corporativo que a gente está vendo hoje surgir no mercado. Na sequência, no terceiro bloco, falando de criação de valor, ou seja, principalmente value adding, né, ou seja, desenvolvimento, um retrofit, um reposicionamento. E a gente fecha com a grande discussão do momento, enfim, a preocupação que todos temos, que é funding, custo, né? Custo de capital, funding, e como cada um está encarando. Para não me alongar demais, já vamos começar então com essa primeira, e eu vou, Carlos, começar com você. Há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, a gente, no meio da pandemia, teve um momento de muita reflexão para o setor de corporativo, onde a gente discutia o que vai acontecer com esse setor. O escritório morreu, ele vai se transformar em alguma coisa muito diferente. E hoje a discussão mudou, né? Hoje a discussão é muito mais sentido de o escritório, qual que é a função do escritório, né? Ou seja, quais escritórios continuam sendo relevantes. E eu queria escutar você pela visão do Quinéia, Carlos, vocês que têm um portfólio tão diversificado nesse setor, que cobre do AAA ao B, né? Enfim, vocês estão em todas as etapas, desde o recém-entregue até os maduros, retrofit, reposicionamento, praticamente várias regiões aqui de São Paulo, e você consegue ter, por isso, uma visão de vários recortes, né, desse setor corporativo. Na tua visão, qual é a principal conclusão sobre o modelo, né, dos escritórios hoje que a gente tem aqui em São Paulo? E é um segmento que está passando por uma recuperação ou é um produto que ficou mais seletivo e exigente? Carlos, bom dia. Bom dia a todos aqui, obrigado pelo convite. Bom, finalmente, aqui a gente sempre acreditou na empresa que os escritórios não iam morrer, tanto que a gente botou, inclusive, dinheiro em desenvolvimento lá atrás, não porque a gente só acreditava, mas a gente resolveu ligar para todo mundo que já fazia home office, isso lá na pandemia, e 100% da base dizia, é impossível você gerir gente, criar cultura, pertencimento, se as pessoas não se encontrarem, assim. Então, mas e o mercado demorou para voltar, assim. Então, mas hoje, claramente, assim, as empresas têm dito para a gente tem uma dificuldade muito grande de gerenciar grandes grupos longe do escritório, assim. E aqui não tem nenhuma posição minha e contra o home office. Acho que ele é interessante, quando bem usado, com balanceamento, ele é bom. Você traz mais qualidade de vida para as pessoas, é bom ter flexibilidade. O dia que você fala que você vai trabalhar de casa, no passado a pessoa falava, bom, você está tirando day off, né? Então,
Acho que essa cabeça mudou, a tecnologia evoluiu também, porque era bem complicado você viabilizar, mas, de forma geral, o que a gente vê é uma volta bem consistente para os escritórios, assim. E eu diria que isso acontece em todo tipo de produto. Eu acho que ainda a localização é um desafio. Então, assim, quando você olha hoje o que a empresa quer, primeiro, localização é importante, como o funcionário dela chega até essa localização. Então, location é importante. Eu não acho que a gente está no mercado que hoje tudo aluga. 2, a qualidade do produto que você tem é importante também, porque ele está ainda, principalmente os grandes inquilinos, que são os que fazem a vacância enxugar, e esse pessoal fez o movimento. Então, a gente está vendo muitas empresas aqui, e o Nubank, tendo feito uma grande locação em São Paulo, acho que é o movimento mais emblemático. Era uma empresa que acreditava que você podia trabalhar muitas horas dentro e fora do escritório, e chegou à conclusão, por motivos deles, que precisam ter mais escritórios, precisa ter mais tempo de escritório. E ainda é um tempo, comparado a outras empresas, relativamente pequeno aqui, mas é um inquilino grande. Então, o mindset dele mudou, e é uma empresa jovem que veio nesse mindset de usar muito o home office aqui. E aí, claramente, isso as matrizes também estão voltando nos seus países, estão mandando as empresas aqui no Brasil voltarem. Então, a gente vê assim, uma volta consistente, e eu não tenho muita dúvida que a gente vai ter falta de produtos em algumas áreas. Assim. Acho que a mudança é que o jeito de fazer o escritório mudou. Hoje as pessoas querem serviço acoplado, né? Antigamente você não era escritório, você não colocava nada, e hoje você precisa ficar pensando o que você consegue colocar no escritório de serviço. Isso vai restaurante, café, supermercado, cabeleireiro, lugar para você guardar seu cachorro. Se tiver uma coisa para filhos também. Então, como é que você facilita a vida das pessoas que estão ficando mais complexas, as cidades mais caóticas, assim, do ponto de vista de trânsito? Então, acho que isso é a mudança do produto, assim. E produtos com alguma qualidade. Acho que você precisa se preocupar com o que você entrega, mas a gente não tem muita dúvida que o mercado vem forte, e não é por crescimento econômico, é basicamente já botar as pessoas que as pessoas contrataram dentro do escritório mais vezes por semana. Então, a gente é otimista, os números mostram isso, mas precisa ter um produto adequado, bem cuidado, assim. Perfeito. E fazendo o gancho aqui com o caso, por exemplo, do Rocha Verá, que é um caso emblemático na Chucre Zaidan, né, que vocês são proprietários de uma parcela dele. Você acredita que hoje, né, dado os desafios de equilíbrio de ocupação hoje que a Chucre Zaidan vem passando, embora vem melhorando, o desafio hoje, nesse caso, é mais ligado ao produto ou é ligado ao momento que o mercado está passando, Carlos? Acho que o Rocha é um caso bem emblemático. Quando a gente é sócio aqui em algumas torres, depois a gente fez um segundo movimento, comprou mais uma torre, ou está comprando ela, e a gente apanhou bastante, porque Chucre é uma área que você tinha bastante vacância, assim. Quem conhece Rocha Verá, acho que é um dos melhores produtos que você tem na cidade, assim. Então, é um dos meus poucos produtos que eu falo com o inquilino, ele fala, não precisa me explicar o produto, vamos discutir o aluguel, se está, quão recheado está o andar ou não. Então, assim, produto a gente tem zero dúvida ali, mas você tinha uma questão de location, né? Você tinha muito mais demanda, mas a gente acreditava, assim, na verdade, a cidade de São Paulo basicamente tem 2 áreas grandes que cresceram pelas operações urbanas, Faria Lima e Chucre Zaidan. Faria Lima, nos preços que está, muitos inquilinos estão repensando se precisam estar na Faria Lima. Qual é a outra opção em volume que você tem? Chucre. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu essas grandes multinacionais de setores, farma, por exemplo, químio, tomarem áreas grandes na Chucre. Então, por exemplo, Rocha hoje, a gente tem pouquíssima, tanto no nosso projeto que a gente divide nas torres, como na nossa outra torre, praticamente zerado, assim. Então, eu acho que a cidade está crescendo, tem outros polos, Pinheiros, que era um polo novo, baixíssima vacância hoje. Então, acho que é um pouco de perfil de empresa, perfil de negócio. O escritório tem uma questão de imagem corporativa que, para algumas empresas, é importante, e essas vão pagar o preço de Faria Lima sempre, porque precisam estar linkadas à imagem. Mas eu diria hoje, assim, se o produto é bom, aí tem uma questão um pouco de equação de preços aqui, mas eu acho que todas essas grandes áreas, Chucre, Paulista, Pinheiros, Faria Lima, e região ali Jardins, assim, estão absorvendo, e a gente tem pouca produção grande vindo, relevante. O que vem na Faria Lima, que ainda demora um pouco, tem que vir caro, porque o CEPAC é caro, o custo de produção é bem caro, assim, a gente faz muita conta, lá a gente gosta de desenvolvimento, mas, assim, é caro produzir, precisa alugar caro, senão essa conta não fecha. Não vejo muito espaço para você produzir coisa barata para alugar barato. Assim, vai zerar o estoque e os preços vão começar a andar, que estão muito atrasados na hora que eu olho no tempo aqui. Então, hoje eu me preocupo pouco, eu tenho, assim, logicamente, tem que trazer lugares certos,
mas ter um bom produto aqui. E produto não precisa ser um rocha, tá? A gente tem portfólio que tem produto mais antigo e é muito líquido, porque, na verdade, o preço que eu consegui comprar, eu consigo ter um aluguel competitivo. Agora, tem que ser uma boa laje, tem que estar bem cuidado, tem que ter boa manutenção, senão vai ficar mais difícil de alugar. Perfeito, Carlos. Eu vou passar agora a palavra para o Martim. Martim, você que está nesse mercado há tanto tempo, né? Acompanhou aí já no volante, né? Desde a época que a Paulista era um grande eixo de crescimento, depois Berrini, Faria Lima. Então, acho que você conseguiu, pela sua experiência, aí, já acompanhar bastante dessas feiras. Eu queria um pouco da sua leitura, se você concorda com a visão do Carlos e se você acredita que os empreendimentos que estão saindo hoje, eles são uma evolução desse modelo do escritório tradicional ou ele é um produto completamente novo? O que é a sua cabeça, Martim? Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Cristana. E essa é uma pergunta bastante complicada, porque a resposta que eu te daria assim de cada seria são dos dois. E até deixa eu explicar o porquê. Os ciclos de escritórios, eles têm uma inércia muito grande. Eles têm ciclo com qualquer outro tipo de ativo, mas são ciclos muito longos. O escritório, você não faz uma operação interna dele, daí você tem a rentabilidade daquele ativo. É uma alocação, e essa alocação, de acordo com a lei, de a cada 3 anos pode sofrer algum tipo de alteração para mercado, para mais ou para menos, através de uma renegociação. E, geralmente, então, as centrais das empresas, né, o headquarters das empresas, e elas fazem uma mudança por longo prazo, não fazem para 2 anos, 3 anos, fazem para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, até porque mudanças são traumáticas. Então, a gente nota que esse nosso mercado ele é muito lento, ele tem uma inércia, quando ele vai caindo, ele cai, fica bastante tempo ali no vale, mas quando ele sobe, ele começa a subir, tem uma estabilidade, a produção de ativos é muito mais lenta. Então, essa característica, o que faz? Que a gente acabe olhando os escritórios muito espaçados, de um ano, depois olha só 5 anos, depois olha daí a 10 anos. E a impressão que dá é que teve uma mudança muito drástica. E, na verdade, você tem essa evolução dos escritórios, ela acontece todo dia. E ela acontece todo dia porque as empresas começam a ter outras exigências. Então, quem dita as mudanças que tem que ter no escritório são os próprios ocupantes. E à medida que o ocupante vai modificando sua forma de trabalho, como o Carlos falou, maior flexibilidade, né? Não tem mais o trabalho das 9 às 6, agora pode trabalhar a qualquer horário, então tem que ter flexibilidade, eu preciso dar mais serviços, você vai tendo toda essa mudança naturalmente. Como a gente toca nesses assuntos, talvez com muita distância, parece que a mudança foi muito grande. Então, alguns exemplos, né, onde a gente sentiu essa mudança. A gente já vinha sentindo muito antes, né, de que tivesse a pandemia, né, os nossos inquilinos eles estão com uma cabeça que precisam hoje de mais 2 pontos fundamentais para a sua ocupação. A especificação técnica já era, vai continuar sendo, mas isso é um commodity. Elas precisavam de muito mais serviços no empreendimento, no seu entorno, porque os funcionários já estavam começando a questionar e buscar outras opções, ou seja, uma questão de retenção de talentos, né? Então, alguém quer começar a trabalhar mais cedo, você tem que oferecer lá algum serviço de café da manhã, ou de academia, de ginástica, ou final do dia, alguém que pudesse fazer alguma coisa próxima, as distâncias são muito grandes. E outra questão, além de serviços, a questão de acesso. A questão de você ter Uber e o patinete, né, e o transporte público, e carro compartilhado, e ônibus, ou seja, você tinha que ter empreendimentos que pudessem ser acessados 24/7 de várias formas diferentes, não daquela forma tradicional naquele horário e depois vai embora naquele horário. Tudo isso já vinha acontecendo e a gente tinha modificado o nosso portfólio antes da pandemia nessa direção, mas ainda era uma coisa não muito falada. Quando você tem uma pandemia, ela só acelera esse processo de evolução que você vai tendo de ocupação. E a pandemia ela trouxe uma democratização para todo mundo, ou seja, o que pouca gente estava vendo naquela época, mas ia ser uma coisa que demoraria, sei lá, 10, 15 anos, de uma hora para outra todo mundo percebeu, espera só um minuto, o meu prédio não pode ser mais o meu prédio tradicional. Cadê minhas áreas abertas, minhas áreas comuns, cadê meus serviços, cadê meus acessos? Então, tudo isso democratizou com a pandemia e fez, então, como dessa impressão, uau, o edifício agora mudou radicalmente. Ele já vinha mudando e ia acontecer, só acelerou. Então, os projetos que a gente vê que estão saindo hoje fazem parte de uma evolução, mas como o projeto você não faz toda semana, todo mês, quando você faz projeto de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, você vai analisar um novo projeto, sim, ele mudou drasticamente daquele que você fazia 10 anos atrás. E não tenha dúvida que daqui a 5 anos o projeto vai ter as suas alterações. Principais alterações, o que eu já comentei, né? O prédio ele está sendo visto hoje como um prédio na sua área construída total. Antes se falava só na área privativa ou na área BOMA, né, da parte do escritório. E hoje o inquilino não olha a parte do escritório em primeiro lugar. Quando ele faz uma visita, ele mudou. Ele olha o entorno,
ele olha os acessos, ele gasta um tempo enorme nas áreas comuns, ele gasta um tempo enorme nas áreas de serviço, ele gasta um tempo enorme nos quarteirões vizinhos para saber o que tem de infraestrutura, e, por último, ele sobe no andar, porque ele sabe que andar é o que ele vai esperar em termos de especificação técnica. Então, essa é uma grande mudança que aconteceu, vai sendo gradativa, vai continuar tendo uma evolução esse nosso mercado, e, como ele tem uma inércia muito grande, pode dar a impressão que ele vai mudando de uma maneira muito drástica, mas ele vai mudando todo dia. Perfeito. Cassiano, já vou passar a bola para você. A Barzel também está bem posicionada aqui na cidade, né? Tem portfólio corporativo que se espalha aqui desde a Paulista, Berrini, Chácara Santo Antônio, Pinheiros, né? Rebouças. E eu queria escutar um pouco a opinião de vocês, que acompanham bastante também essa questão da migração, né? Da demanda corporativa em tempo real. Se você concorda aqui com o Martim e com o Carlos, e se, na sua visão, existe uma geografia vencedora ou uma geografia perdedora em São Paulo, ou isso é uma análise muito simplista, Cassiano? Não, obrigado, Crestana. Eu acho que assim, eu vou chover um pouco no molhado aqui, tá? Eu acho que concordo 100% com o que o Martim e o Carlos falaram. Acho que, reformulando um pouco a sua pergunta, eu acho que difícil, não vou ser o que vou dizer aqui, que o mercado de real estate, a localização não é importante, não tem região que é vencedora ou não, mas eu acho que uma maneira de reformular, talvez, é colocar que tem regiões que aceitam mais ou menos desaforo do ponto de vista de gestão e também ali na hora de você fazer a aquisição. Então, quando você está olhando um ativo e você está tomando a decisão por fazer a aquisição, ali são fatores que você não vai conseguir mudar dali para frente, né? Então, lá na Barzel a gente trabalha muito com investidor institucional, e muitos dele têm uma visão muito de ganho de capital. Então, o preço de entrada que a gente está entrando, a análise do ativo na região, os potenciais que a gente consegue enxergar ali, são coisas que a gente precisa fazer um trabalho bem feito para entrar ali e conseguir depois trabalhar em cima do ativo. Então, acho que isso é uma primeira coisa. E depois disso, tem toda a parte da estratégia da gestão desses ativos, que é muito o que a gente vem falando aqui. As coisas mudaram muito. A gente precisa, hoje, tentar resolver o problema do usuário do prédio, né? Então, hoje a gente vê aí, com a volta do home office, que as grandes empresas estão conseguindo fazer os funcionários começarem a retornar somente agora, né? A gente viu no nosso portfólio um primeiro movimento muito rápido ali, logo em 2022, do retorno das pequenas empresas. E nesse movimento, boa parte do nosso portfólio foi absorvido com pequenas empresas, o que fez com que a gente tivesse uma diversificação muito grande dentro do nosso portfólio e diminuísse muito a concentração em alguns prédios de alguns poucos inquilinos. E agora que essas grandes empresas estão conseguindo, né, convencer ou fazer um trabalho interno para transformar o que era 3 dias de home office para 2 dias de home office, isso está trazendo ou seja, é muito claro que precisa se resolver o problema do usuário e as empresas estão preocupadas com isso. Então, realmente, para todos os ativos que a gente vem trabalhando no nosso portfólio, essa questão de como que a gente pode melhorar a qualidade de vida do usuário, eu acho que é uma condição essencial para você conseguir aproveitar o melhor potencial do ativo. E, nesse sentido, não necessariamente você tem uma região que se você teve uma boa condição de entrada, você avaliou bem o ativo e você entrega uma boa gestão ali atendendo esses problemas do usuário, você consegue extrair valor independente da região. E o nosso portfólio mostra isso. A gente, apesar de ter essa diversificação de região, a gente conseguiu aí sair de uma vacância, né, no auge do Covid, eu acho que todo mundo foi muito impactado, na casa dos 30%, para em coisa de 2 anos ir para abaixo de 10%. Isso em todas as regiões que a gente está instalado. Por quê? Porque eu acredito que a gente fez um bom trabalho na hora da aquisição, de entender as qualidades do ativo, e depois focamos muito na gestão e no que a gente entrega de valor para o inquilino, que fez com que, na recuperação, a gente até se recuperasse mais rápido que a média do mercado. Muito bom, Cassiano. Vou aproveitar e já vou continuar com você para a próxima sessão. A gente falou agora, foi uma discussão um pouco mais teórica. Então, vamos começar a tangibilizar um pouco o nosso papo. Acho que a ideia é colocar agora um pouquinho mais de cor, trazendo alguns cases, né? E a minha provocação é entender esses novos escritórios, lajes corporativas, enfim, edifícios que têm saído recentemente, como que eles se comparam e estão muito diferentes daqueles que lançavam 10, 15, 20 anos atrás, né? E, começando com vocês têm um case que eu, pessoalmente, eu sou um grande fã, o que vocês fizeram ali no Pinheiros One,
né, uma região que por muitos anos foi desacreditada, depreciada, enfim, e não somente vocês, mas teve 2, 3 players que acreditaram e colocaram muito capital ali, transformaram, não só no caso de vocês, o prédio, mas a micro-região, né? Vocês transformaram ali aquele pequeno ecossistema enfim, de um bairro que era até não muito bem frequentado, e hoje, enfim, muito bem consolidado. Eu queria escutar um pouquinho sobre vocês. Como foi essa estratégia de posicionamento ali do antigo prédio da Odebrecht, como ele era conhecido, né? E se o mercado hoje está desenvolvendo o mesmo produto diferente, o quão diferente daquele de 10, 15, 20 anos atrás, com base nesse caso? Tá, realmente é totalmente diferente, tá, Crestana? Mas, de novo, voltando um pouco até para a minha fala anterior, e usando o Pinheiros One como um exemplo. Na nossa viabilidade, enfim, a gente comprou na situação ali, a Odebrecht estava no momento de crise, então a gente teve uma oportunidade muito grande ali, então a gente teve um preço de entrada muito favorável, o que ajudou bastante a gente ali, o ativo aguentou bastante desaforo ali no momento do Covid por conta do preço de aquisição, mas, ao mesmo tempo, a gente encontrou essa situação na região, como você bem explicou, que é uma região que não tinha inquilino porque não tinha serviço, não tinha serviço porque não tinha inquilino, né? Então, acho que um primeiro movimento que a gente fez, e os vizinhos também fizeram um pouco, foi um movimento para tentar quebrar a inércia daquele mercado. Então, a gente fez isso via algumas locações um pouco mais agressivas do ponto de vista de preço por metro quadrado. E essa estratégia se mostrou acertada. A gente conseguiu quebrar essa inércia ali do mercado, começou a aparecer uma série de serviços na região, isso começou a se desenvolver, e, na sequência, a gente conseguiu implementar o que era que a gente começou a identificar, né, no mercado pós-Covid, toda essa dinâmica de tentar atender ali as necessidades do usuário. A gente fez um grande retrofit interno, né? Então, a gente criou restaurantes, não só um restaurante, mas a gente criou 2 restaurantes com 2 tickets de preço diferentes de restaurante. Barbeiro, cabeleireiro, academia. E lá a gente tinha uma dificuldade muito grande, que era o preconceito do ativo ser do outro lado da ponte, né? Tinha lá toda a questão de shuttles que ia lá para o Shopping Eldorado, mas, bem ou mal, qualquer um que fosse pegar um daqueles shuttles para ir no Shopping Eldorado 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar, o cara já perdeu aí de 20 a 30 minutos do horário do almoço dele se locomovendo. Então, acho que com toda essa reforma que a gente fez, a gente conseguiu mostrar para os novos inquilinos que acabaram, enfim, a gente conseguiu absorver boa parte da área vacante que a gente tinha da Odebrecht, de que o cara não precisa necessariamente sair do empreendimento, ele consegue fazer tudo lá dentro. Então, ele chega de manhã, consegue almoçar lá, consegue fazer academia lá, consegue ir no cabeleireiro lá, consegue fazer tudo dentro do próprio prédio. Então, acho que isso foi o fator, o diferencial ali do nosso prédio na região, que fez com que a gente conseguisse transformar uma região tão desafiadora num projeto de sucesso aí para a gente. Muito bom. Eu, pessoalmente, sou muito fã desses casos de implementação, não só do ativo, mas do incentivo à micro-região, né? Você vê o caso da Tishman, ali com o Aqua, no Porto Maravilha. Aqui em São Paulo, a gente tem vários exemplos, né? A Altri tem tanto o Alto das Nações, ali na região mais sul, ali da Marginal Pinheiros, também tem o Sparks, ali em cima, perto de Jaguaré. A gente tem o caso da Brookfield com o Sigma. São regiões que eram menos acreditadas, ou com menos potencial, e houve um incentivo ali de serviços para você criar esse pequeno ecossistema. Martim, eu vou passar para você. Você tem um case também muito legal, que hoje em dia em São Paulo são poucos daqueles prédios emblemáticos, né? E a gente tem hoje um prédio bem emblemático, que é o caso do Birman 32, o prédio da Baleia, famoso. E você, assim, enfim, o que surpreende muito, acho que é legal escutar um pouco da sua visão, a gente vem discutindo aqui na nossa indústria de fundos imobiliários, cada vez mais o multiativo. O monoativo está perdendo espaço, o multiativo, a dificuldade de você comprar um prédio emblemático, e você conseguiu, com muito sucesso, costurar isso pela BGR. O investimento, no momento que o mercado estava difícil de captação, você encaixou um fundo monoativo com um belíssimo de um AAA, num case que teve reciclagem de inquilinos, enfim. Fala um pouquinho dessa tese para a gente, Martim. Como é que foi a experiência do Birman 32?
Essa experiência do Baleia, né, o Birman 32, ela foi bem particular, né? Era um ativo que até como BR Properties, depois como BGR, a gente, sei lá, deve ter feito umas 50 propostas tentando comprar, mas conseguimos entrar justamente no final de 2024, né? Sobre essa questão, né, vou entrar primeiro na tua primeira parte, depois a gente fala um pouquinho do Baleia, né, sobre essa questão multiativo, né, ou monoativo. E essa discussão ela é muito importante, tá? Agora, em função do próprio amadurecimento do nosso mercado, né, 3 milhões de CPFs e crescendo, ainda é muito pequeno, vai crescer muito mais, mas a gente já tem um amadurecimento muito maior, essa discussão até agora ela estava muito focada para fundos quando você fala de renda, fundos que querem o famoso dividend yield, fundos que têm que dar renda, tem que ser um reloginho que é o grande investidor, como a gente viu nos painéis anteriores, né? A maioria de aposentados quer um complemento de renda, vem com isso como uma forma de segurança no futuro. Então, são determinados tipos de ativo. Para esse tipo de ativo, multipropriedade faz muito mais sentido do que o monoativo. Se você fizer um monoativo, você vai deixar para esse investidor que ele faça a sua própria diversificação da carteira, que eu também acho que isso deveria ser deixado muito mais para os gestores, né? Porque quanto de experiência pode ter, né, um investidor para montar seu próprio portfólio, né? A gente viu que, infelizmente, estão fazendo isso, né? Então, quando você quer uma carteira de renda, um fundo para renda, você, sim, pensa em multiativos, né? Com multiativos você ganha volume, ganhando volume você ganha liquidez, ganhando liquidez, entendeu? Você ganha então mais estabilidade, ganhando estabilidade, enfim, é todo um processo bastante positivo. Então, monoativo nesse sentido não tem senso você fazer alguma coisa nessa linha. Agora, como o mercado está amadurecendo, você tem novos entrantes, né? E de diferentes características, o Birman 32, o deal que a gente foi, não foi um deal de renda. Foi um deal de retorno total. A gente viu uma oportunidade num imóvel super emblemático, entendeu? Com potencial de upside enorme, né? Re-tenant que a gente vinha, o mercado se recuperando. A gente viu uma oportunidade muito grande e muito difícil de conseguir para você, de uma maneira oportunística, comprar um ativo abaixo do seu custo de reposição, conseguir todos os upsides que você espera ao longo de 2 ou 3 anos e depois você fazer a saída. Ou seja, foi um investimento que a gente falou muito claro para os investidores. Ele tem um começo, um meio e um fim. Não é para quem quer renda, é um veículo para quem quer um retorno total. Ou seja, você vai entrar, você vai ter alguma renda ao longo do período, mas você vai fazer o teu grande retorno quando ele for vendido. E quando ele for vendido, você vai receber teu dinheiro de volta. Nesse caso, faz muito mais sentido, em nossa visão, você fazer um monoativo. Porque se você fizer uma série de ativos para um fundo de renda total, você começa a contaminar um com o outro. Você acaba não tendo fim. Eu coloco um que está quase no final, mas eu faço uma nova aquisição de um outro empreendimento que vai demorar mais tempo, eu acabo prejudicando aquele investidor que queria entrar só naquela tese. Então, essa é uma tese muito específica para aquele investidor que entende aquele deal, aposta, então, ou seja, acredita no que o gestor está dizendo que vai conseguir com a sua experiência e coloca assim um recurso que ele é mais paciente, não está preocupado com a renda recorrente, mas está preocupado sim com o retorno total de longo prazo. E isso mostra um amadurecimento do nosso mercado muito importante, né? Que hoje a gente pode falar assim de monoativo nesse sentido, multiativo, claro que para a renda faz muito sentido. Esse nosso ativo, muito provavelmente, quando a gente faça a venda, ele vai acabar parando na mão de alguém ou de um grande portfólio de multiativos para ser mais um ativo que vai gerar uma renda muito recorrente, muito importante. Para terem uma ideia, né, o perfil desse investidor no fundo do Baleia tinha um ticket ao redor de 700 a 1 milhão de reais. É um ticket bastante diferenciado quando a gente olha o mercado, entendeu, de quem quer renda, né, um ticket bastante superior. Mas isso é fruto do crescimento do nosso mercado. Cada vez mais esse mercado vai crescer, cada vez mais a gente vai poder fazer produtos específicos, e isso é a grande beleza desse nosso mercado de fundo imobiliário, né? Tem muita coisa ainda a desenvolver, a gente ainda está engatinhando aqui nesse mercado. E aí, entre esse ponto, né, o Carlos já tocou nisso, você tocou nesse ponto agora, né, que eu gostaria de frisar. O Baleia é um prédio que tem uma qualidade altíssima em todos esses pontos. Acessos e transportes, toda a parte de serviço, toda a parte de especificação técnica. Esses ativos são muito resilientes. Então, mesmo quando o mercado está muito difícil de captar, como você falou nesse período, mas quando você tem um produto bom, ele faz sentido, você consegue encontrar recursos. A gente está hoje fazendo o nosso terceiro follow-on para aumentar nosso tamanho nesse ativo num período aí de 18 meses que a gente está investindo nele. Então, é um caso bem bacana. Que beleza, Martim. De novo, parabéns pelo case. O inquilino saiu, já entrou um outro inquilino logo na sequência, ou seja, um ativo muito líquido, né? E seguindo adiante aqui,
Carlos, agora com você, a gente que gosta desse mercado, estuda, né, a gente aprende que a cidade ela tende a crescer de uma forma exocêntrica, né, ou seja, saindo do centro da cidade, ela vai crescendo, depois ela volta concêntrica, né, ou seja, até expande até onde dá, até onde começar a encarecer, o metrô não chegou, ou começa a ficar mais difícil o acesso, e ela volta, né? E a gente acreditando nisso, obviamente a cidade foi crescendo, da Paulista, foi para Faria Lima, Berrini, foi ali, bateu no Rio, foi descendo no sentido Chucre e Zaidan, e no meio do caminho teve um fenômeno importante de uma reestruturação do nosso plano diretor e surgiu o fenômeno Rebouças, que foi um fenômeno, né? Surgiram dezenas, mais de 15 prédios surgiu na Rebouças, e aí surgiu uma questão, vocês desenvolveram ali o Biosquare, eu quero muito escutar um pouco a tese de vocês, mas a gente voltou a falar de pré-locação, né, de setor corporativo, pré-locação, num eixo novo de São Paulo, e é um caso que eu acho que é legal você explorar então com a gente, o que esse caso, na leitura de vocês, ensina a gente aqui sobre a demanda corporativa hoje para o setor, Carlos? Lá é um caso interessante, porque a gente entrou nesse deal em 2020, assim, então, eu falava com os bankers, eles falavam, de jeito nenhum, eu vou ligar para um cliente falando para construir prédio, que os prédios estão acabando, assim, então, foi bem difícil achar o funding, assim, foi bem desafiador, e o nosso sócio teve paciência para esperar a gente conseguir montar a equação financeira, assim. O que a gente acreditava ali? A Faria Lima vinha bem, era escassa e os preços deveriam subir, a gente já tinha visto isso em outros ciclos. E quando eu olho assim, dependendo do perfil da empresa, Pinheiros até faria mais sentido, porque ele tem uma malha do ponto de vista de transporte urbano melhor, ele é mais democrático quando você fala de serviço, né? Então, ele tem desde a padariazinha e o boteco até um restaurante mais estrelado, assim. Então, a gente olhava e falava assim, Pinheiros, e a gente já tem ativos em Pinheiros, né? A gente tem bom usuário, a gente tinha um prédio mais antigo que a gente acabou vendendo, mas tinha uma demanda bem interessante exatamente por esse ecossistema da região. E aí veio esse projeto, a gente acreditava muito nele, porque era um produto com pouca concorrência. E por que é pouca concorrência? Tinha poucos produtos de laje grande nessa região, porque era difícil montar os terrenos. Esse é um terreno de quase 6 mil metros quadrados, você consegue fazer uma laje de 2 mil metros. Assim. Então, a gente achava que... Eu tinha um concorrente que virou hospital, a gente agradece, inclusive, a mudança que ele estava na nossa frente do ponto de vista de aprovação. Então, quando a gente chegou com o produto, e lá o time trabalhou muito eficiência de projeto também. O projeto é bacana do ponto de vista arquitetônico, mas a gente precisava de um projeto um pouco mais eficiente e começa a fazer reengenharia. Diminui em coisas de arquitetura que talvez o cliente não sentisse tanta necessidade, melhora a parte técnica, a gente fez isso. E aí a gente começou a ter um produto grande na frente do metrô, que eu vou dizer que foi uma característica bem importante. Esse inquilino, que a gente infelizmente não pode falar o nome, hoje ele está numa região que é muito adensado do ponto de vista de acessos, e essa era uma dor dos funcionários. Então, a história de ter o metrô como um válvula de escape era importante. Assim. 2, tecnicamente, é um prédio, como vários prédios da cidade, que são bons tecnicamente, e a gente foi olhar todos os prédios para ouvir tudo que a gente queria, ou ser igual, ou tentar melhorar. E aí, tocamos lá o investimento e tudo mais, e aí começou a conversa, e esse inquilino, na verdade, ele queria ficar numa determinada região, é uma área grande, lá são quase 40 mil metros de área locável, na verdade, tinha pouco produto, a gente sabia mais ou menos quem eram os nossos concorrentes, a gente acha que tinha o metrô era um âncora importante para a conversa, assim, e assim, de verdade, quando começou a conversa, não acreditava, ela conversou com uma conversa de um terço do prédio, 2 anos antes dele de ser entregue, mas acho que o que demonstrou, na verdade, e eu acho que ele foi foi bem importante para o mercado, acho que por 2 motivos. Primeiro, para quem investe no setor, acreditar que realmente estava tendo uma mudança, assim. E eu acho que você começa, acho que foi importante para a região, é um nome bem emblemático, então, a gente tem residencial lá, as pessoas usam o nome do inquilino para dizer, o cara está vindo para cá, ele está meio referendando a área, assim, a região. Uma empresa grande, pode pagar um preço, ela tem balanço para pagar o preço que ela quiser, então tem uma escolha de locação e de produto. Então, acho que ela referenda o lugar, ela dá um sinal para inquilino que daqui a pouco vai começar a faltar produto. Se eu sou grande, preciso de 10, 15 mil metros, é difícil achar isso nos prédios, assim, e fazia muito tempo que a gente não via uma pré-locação. Assim. Acho que o que está no final aqui é que você não tem tanto produto disponível para inquilinos grandes, assim. E eu acho que, depois de um tempo, você viu o Chucre começando a andar com uma certa velocidade,
locações bem importantes, assim, que é o que, na verdade, faz o nosso mercado andar. É quem toma 10 mil, 5 mil, 15 mil metros. E a gente teve essas locações acontecendo, tem prédios que zeraram aí num período, acho que 12 meses depois do seu anúncio. Então, assim, acho que foi muito positivo para a indústria. Eu acho que a questão técnica que foi dita aqui, ela é importante. Você precisa ter um bom produto para você competir com os melhores produtos da cidade, principalmente quando você tem um inquilino que ele pode escolher onde ele quer. E depois, assim, cuidado com o produto, localização é sempre importante aqui. A gente sempre acreditou que Pinheiros era uma região boa. Eu já estava lá, gosto da região, adoraria fazer mais coisas de desenvolvimento, só falta o terreno. E aí o que eu tenho de terreno hoje, dado tudo que aconteceu de legislação lá, hoje está muito travado os terrenos. É difícil você fazer um produto novo. Assim. Acho que mais perto do Lago da Batata tem algum espaço, mas aí você encosta no CEPAC. Então, a concorrência está bem limitada, assim, tem pouco produto, tanto que as lajes menores estão sendo tomadas por, às vezes, inteiros o prédio, por um monousuário, porque falta produto. Assim. Então, acho que, com certeza, solidificou, é uma região claramente está no radar dos inquilinos, assim. E acho que, de novo, assim, o nosso setor ele é cíclico, precisa entender isso. Eu sempre falo para todo mundo, você precisa ter a estrutura de capital certa para aguentar os ciclos. A gente estava tranquilo e deu sorte, a gente está chegando com um produto no time que atendia esse inquilino, e aí, de novo, a localização ajudou bastante, e a questão técnica, sim. Eu acredito muito que vai faltar produto para inquilinos. A gente lembra dos nomes que estavam visitando o prédio, eles ainda não fizeram movimento. Assim. Adoraria fazer mais produto para ir bater na porta desses inquilinos que também estavam nos visitando. Então, existe demanda de gente grande para fazer movimentação. Precisa ter o produto certo, o location certo, assim. Então, acho que assim, esse mercado ainda vai andar, a gente é bem otimista. Assim. Sempre tem uma discussão de velocidade. Tá? O macro atrapalha? Atrapalha. Você começa a ficar muito estressante no macro, o inquilino ele fica enrolando a decisão final para assinar o contrato. Então, isso atrapalha um pouco. Assim. Dito isso, acho que as empresas também está muito claro que elas precisam voltar mais dias, e tem clientes grandes olhando o mercado nesse momento. De novo, o macro acelera ou reduz um pouco a velocidade, mas eu não tenho dúvida que vai acontecer esses movimentos em algum momento. Assim. É um fenômeno muito interessante, né? A gente vê esses grandes inquilinos com bastante demanda, então, quando você tem muita oferta contígua e de qualidade, ela é tomada, né? Você tem um ótimo exemplo de um player, no caso do B-Square, mas você tem o Nubank, como foi mencionado agora há pouco também, que fez uma movimentação importante, grande, e aquela coisa, quem estava na meiuca ali também disputando boas áreas médias e maiores, como, por exemplo, o Uber, também conseguiu. O Santander também pegou agora um grande complexo ali da GTS, no antigo Extra, na Juscelino. Ou seja, de fato, existe esse movimento está acontecendo, né? Muito interessante. Vamos passar para a próxima sessão, gente. E eu quero falar agora um pouco sobre criação de valor, né? E aí, obviamente, criação de valor em corporativo, você vai transitar entre Greenfield e Brownfield, né? Não sei se você vai desenvolver ou vamos fazer um retrofit. E aí eu acho que é legal, cada um de vocês também tem casos nessa frente. Eu queria escutar um pouco de vocês. Cassiano, você tem um caso muito bacana, que é a história do antigo Rashid Saliba, ali na Bela Sintra, que vocês adquiriram da Red, há cerca de um ano atrás, se não estou enganado, que tinha uma situação de uma complexidade com relação à vacância, inadimplência, e vocês fizeram um tremendo turnaround ali no ativo, rebatizaram. Conta um pouco para a gente como é que foi essa história, Cassiano. Então, Cristiano, eu acho que o Citadel, né, que agora é o novo nome do prédio, ele era um pouco de um sonho de consumo nosso há algum tempo, né? Até antes dele ser adquirido lá pelo antigo fundo da RB Capital, que depois passou a gestão para a Red, porque é um ativo que, enfim, está numa região que a gente acredita muito, é uma região que está com uma vacância muito baixa, é um produto que tem um tamanho de laje que, para aquela região, é um diferencial bastante grande. E, então, ele agregava ali todas as qualidades que a gente poderia entregar todo o nosso know-how, né, de reposicionamento do ativo e depois um trabalho de gestão. E graças a Deus, enfim, a gente conseguiu aí, acho que por uma questão bastante oportunística ali da história do ativo dentro do fundo, de entrar numa condição muito favorável e conseguir implementar a nossa estratégia e ter um preço de entrada nesse combo de retrofit mais aquisição muito bom. E a gente fez ali o que a gente, assim, modéstia à parte, faz de melhor ali, foi mais ou menos uma estratégia muito parecida com o que a gente entregou no Pinheiros Corporate, também ali na Henrique Schaumann, onde a gente fez um retrofit completo de fachada. Então, assim, hoje em dia, quem passa ali na frente
E essa impressão que a gente gostaria de causar é de que tem um prédio novo, né? A sensação é que você botou um prédio abaixo e construiu um prédio novo, mas, na verdade, foi apenas um retrofit que foi feito ali. E aí a gente, uma vez fazendo toda essa parte, digamos, cosmética do prédio, que é muito importante quando você vai trazer inquilinos, né? Porque nesses casos é muito verdade a premissa de que a primeira impressão é que fica, né? Quando você vai visitar com um inquilino, o cara já entra num lobby que está recém-reformado, ele vê uma fachada nova, isso tudo faz muita diferença na hora de capturar valor. E, na sequência, a gente implementou, né, eu acho que a gente trabalha, como praticamente todos do mercado, com administradores nos prédios, etc., mas a gente gosta de dizer que a gente aplica o protocolo Barzel, né? Então, a gente não larga na mão deles, a gente, de fato, joga um manual ali para eles, para como fazer a gestão ali no dia a dia. A gente fica muito perto dos inquilinos, porque eu acho que esse trabalho, essa proximidade no dia a dia do prédio, a gente tem pessoas circulando o prédio todo dia, é o que vai nos dar força no momento de revisional e aí sim conseguir capturar ainda mais valor no empreendimento. Então, acho que o Citadel foi um exemplo ali numa região que a gente apostava muito, que a gente conseguiu entregar uma estratégia perfeita nesse sentido. Muito bom. E agora, Carlos, vou passar para você. O São Luís é um prédio que me intriga. A localização dele é extraordinária. A liquidez é excepcional, certamente. É um prédio localizado na frente do Parque do Povo, do lado da SP Corporate, na frente do JK Shopping. E vira e mexe vem essa provocação, né, de reposicionamento, né? O prédio está muito bem localizado, questão de reposicionamento. Até que ponto a localização sozinha, Carlos, na sua opinião, ela continua protegendo o ativo corporativo? E se o maior desafio do retrofit é técnico ou é uma questão de governança? Qual que é a sua visão? Então, São Luís é um caso bem interessante, assim, e a gente é um prédio que a gente tem é um dos poucos prédios que a gente não tem controle, assim. Então, a gente tem aqui no condomínio Barzel, a gente comprou uma participação da Telos ali, é um caso bem emblemático. Ele, na verdade, ele sofreu muito quando os projetos novos ali das torres na frente do JK Iguatemi, algumas torres da Faria Lima vieram, o mercado estava muito duro, os preços caíram, os inquilinos saíram, eram das fundações ali o projeto, e estava cansado, assim, mas a localização é realmente muito boa, assim. E aí entraram alguns fundos, a gente entra numa segunda leva, e o que a gente acabou fazendo? O mercado acabou voltando, ele encheu, e a gente começou a fazer, não um retrofit pesado, mas começou a mudar muito a cara do produto, assim. Lá era um monte de parede, era um negócio meio mal cuidado, mas lá tem Jardim do Burle Marx, assim, que é bem interessante. E aí os principais players que estavam no condomínio começaram a trazer serviço. Então, na área da Barzel hoje tem um supermercado, e quando eu olhava lá atrás era muito diferente. As pessoas não queriam. Hoje é uma super serviço que você presta para o condomínio. Fizemos um investimento, trocamos um restaurante, agora está sendo feito um café, baixaram os muros, melhoraram a área externa, estamos fazendo investimento grande em ar-condicionado, que é estrutura. Então, assim, a primeira coisa desse empreendimento é localização. Quanto mais a Faria Lima reduz vacância e sobe preço, mais ela me empurra a inquilino, porque, na verdade, eu estou a 2 quarteirões da Faria Lima, num preço muito mais baixo do que Faria Lima. Assim. Então, ele captura toda essa rebarba da região. 2, a gente vem fazendo melhorias para que cada vez mais o produto fique mais atualizado. Tinha até originalmente um projeto de um retrofit enorme, assim. Só que, na verdade, quando a gente começou financeiramente, o lift atendia muito bem, e mesmo assim, hoje a gente tem praticamente 0 vacância lá no empreendimento. Assim. Então, acho que é um case, ele tem vários desafios aqui, porque ele tem vários proprietários, né? Os grandes, eu vou chamar dos institucionais aqui, é mais ou menos uns 70%, e eu acho que deve ter mais uns 6 grupos lá que dominam assim, o condomínio, ou tenham o controle total, mas tem um alinhamento muito bom, assim, então as partes conseguem funcionar bem. Você tem hoje o prédio cheio, então o nosso trabalho lá é fazendo cada vez mais melhorias no condomínio, porque a localização é espetacular, e começar a puxar preço. Assim. Acho que esse é o trabalho de quem está lá hoje cuidando do condomínio, os fundos e os próprios proprietários que estão lá. Mas eu diria que assim, o sucesso desse empreendimento é localização, com certeza. Perfeito. Eu vou passar agora, Martim, para você. Você, ao longo da sua carreira, você atua em diversos papéis, né? Você, Richard Ellis, ali como consultor, BR Properties, né, como proprietário, e agora, mais recentemente, BGR, como asset manager, né, como gestor
de recursos de fundo. E é legal que, ao longo dessa trajetória, você surfou vários ciclos distintos, né? Desde a expansão até as limitações de funding, enfim, de desafios do mercado. E, na tua visão, quais são os maiores casos de geração de valor? É no retrofit, reposicionamento ou no novo desenvolvimento? De novo, como a gente gosta muito de ver a questão do ciclo, né? A gente tem uma visão muito oportunística de todos os investimentos que a gente faz. Então, o ciclo para nós é vital, né? Então, a gente está o tempo inteiro no mercado, atrás de informação, falando com os inquilinos, falando com o mercado, fazendo nossas próprias pesquisas para entender bem esse timing. Na verdade, você consegue resultados muito bons com os dois, ou seja, tanto com desenvolvimento, com greenfield, tanto com comprar pronto, né? A gente tem uma série de casos com os dois. Agora, nossa experiência, isso acaba sendo até bastante lógico, né, quando você explica, né, você coloca no papel. A gente fez muito mais comprando pronto e buscando atrás dos upsides do que fazendo greenfield. A gente fez alguns greenfield, mas foi quando a gente viu que o mercado vai ficar, entendeu, com valores altos durante muito tempo. A única forma da gente conseguir, entendeu, entrar nesse mercado bem é fazendo incorporação, que faz sentido, você vai pagar custo. Mas uma grande parte do tempo, quando você olha o ciclo, a gente vê oportunidades que a gente poderia entrar num prédio existente, com muito upside identificado, que a gente compraria abaixo do custo de reposição. Então, quando você olha, poxa, se eu posso comprar abaixo do custo de reposição, vou ter a mesma qualidade se eu fizesse um novo, e eu não vou correr o risco de construção, não vou correr o risco de entrega, não vou correr o risco de mercado, por que não entrar nesses prontos? A aprovação também, né? A aprovação também, que é outro risco bastante importante. Então, eu estou tirando esse risco da equação, fez muito mais sentido e a gente acabou fazendo um volume muito maior de empreendimentos prontos, buscando os upsides. A gente nunca entrou também num empreendimento onde ele já tem uma receita e não tem muita coisa a fazer. Isso a gente não faz, a gente vai atrás mesmo de upsides no empreendimento. Então, o próprio Baleia, quando a gente comprou, não só a gente viu a questão dos valores de locação que iam subir muito, na época a gente comprou com uma média de R$260 por metro quadrado, já temos 50% do prédio revisado, a mais de 350, chegamos a 365, tá? E estamos subindo agora os outros 50% que estão faltando, mas a gente tinha enxergado ali opções de mudança de inquilino, tinha inquilino que a gente sabia, esse inquilino, quando a gente tiver a chance, a gente tira, a gente vai colocar um novo. Tá? A parte de retail, a mesma coisa. Vamos substituir operações por operações que sejam mais rentáveis. No próprio Baleia, a gente identificado na nossa diligência, poxa, eu tenho área adicional para desenvolver. E a gente desenvolveu, aprovou na prefeitura, entregou mais 700 metros quadrados de área de escritório, que estão hoje 100% locados. Então, tudo isso daí, abaixo do custo de reposição, faz muito mais sentido. Esse é um exemplo. Tem outro exemplo agora que é bastante curioso. Nós, dezembro, a gente comprou uma participação 50% do edifício Cidade Jardim, fica na Mário Ferraz com a Cidade Jardim. E, curiosamente, foi um edifício que há 12, 13 anos atrás nós incorporamos. Naquela época, quando a gente incorporou, fazia super sentido incorporar, fizemos um resultado muito bom, depois, quando a gente vendeu, o mercado vai passando, esse prédio passou de mão para 1, para 2, para 3, mostrando a liquidez que tem ativos quando você tem uma boa qualidade, e a gente enxergou agora no mercado uma possibilidade boa também de entrar abaixo do custo de reposição e correr atrás desse upside que a gente enxerga. Assim como a gente viu um terceiro exemplo, o Robocop, aqui na Marginal, que era um prédio, enfim, bastante esquecido durante muito tempo. Nós compramos, fizemos um retrofit de posicionamento dele, criamos uma rua interna que a gente acabou dando como fruição, criando retail, ligando os dois empreendimentos com 3 acessos, e você teve uma ocupação no meio da pandemia, né, bastante alta, né, tem até quadras de tênis no empreendimento, e você tem hoje uma ocupação bastante importante, que fez uma mudança importante naquela região, né? Então, nossa experiência deu que, sim, comprando existente e no timing correto, no ciclo correto, os retornos, entendeu, são tão bons, entendeu, até melhores do que até uma incorporação. Mas a incorporação no timing certo também faz sentido. Perfeito, Martim. Vamos agora para a nossa quarta e última sessão. A gente já cobriu 3 pontos importantes e agora eu queria falar com vocês a rápida recapitalização aqui. A gente tem hoje os ativos estão performando melhor, os projetos que estão vindo cada vez mais sofisticados e acho que os gestores aqui já mostraram para vocês alguns exemplos de quanto que eles têm conseguido criar muito valor, né, para essa nossa indústria. Agora, tudo isso que a gente está discutindo aqui transita em um grande polo, que é a questão da disponibilidade e acessibilidade ao capital barato, né? Então, mesmo que a tese operacional de cada um desses exemplos que a gente está acompanhando, ela vem melhorando, o operacional, a eficiência vem melhorando, o desafio continua para o mercado de capitais, que ele ainda está muito complicado, como a gente já vem explorando aqui, não só nesse, mas nos outros painéis.
o custo de capital hoje, então, está atrapalhando a recuperação desse setor. Então, Martim, eu vou continuar com você. De novo, recapitulando um pouco pelo seu histórico, por todas essas frentes e suas de atuação, e você atuou em frentes onde funding estava mais e menos disponível, mais ou menos caro. E, na sua visão, qual é hoje o principal limitador para o crescimento do setor? É a demanda por escritórios ou a disponibilidade de capital? A disponibilidade de capital, sem dúvida nenhuma, né? Você tendo uma taxa de juros muito elevada, ele drena recursos de investimentos, né? Investimentos alternativos, e o mercado imobiliário é um investimento alternativo, então a dificuldade hoje é de você ter esses recursos, né? Até porque, se a dificuldade é demanda de escritórios, e aí voltando um pouco a todo o início da tua questão, né? Quando vem a pandemia, o escritório vai sumir, vai desaparecer, o que vai acontecer com ele? Alguns dados importantes, né? Que quem olha isso todo dia, né, percebe, mas quem olha talvez de fases em fases vê mudanças muito grandes. Nos últimos 24 anos, em São Paulo, a ocupação total de escritórios cresceu numa média anual de 3% ao ano. Você imagina se a gente fosse um país que crescesse 3% ao ano, 24 anos seguidos. A ocupação de escritórios em São Paulo cresceu dessa maneira nos últimos 24 anos, ou seja, é um mercado ainda em expansão. A gente precisa de muito escritório. Isso que a gente passou durante todo esse período, vocês vão lembrar, planos econômicos, impeachments, eleições, enfim, tudo que vocês podem imaginar, a gente passou. Mesmo assim, a gente tem esse crescimento em São Paulo. Segundo ponto importante, a gente tem hoje uma média de absorção bruta. Absorção bruta significa contratos de locação assinados, somados todos eles, quantos dão em metros quadrados. A gente tem uma média ao redor de 800 mil metros quadrados de locação por ano em São Paulo. Quando veio a pandemia, esse número caiu. A gente já chegou em 1 milhão em alguns anos, mas quando veio a pandemia, naturalmente caiu. Mas foram feitos 500, 600 mil metros quadrados. Ou seja, mesmo quando se falava, vai acabar o escritório, tudo, para quem estava no dia a dia, fala, escuta, contratos de locação continuam sendo assinados. 600 mil metros quadrados assinados no meio de uma pandemia, ué, o que está acontecendo? A questão da mudança para a qualidade, a questão até que as empresas podiam estar procurando downside, mas estavam procurando para a qualidade, e movimentação sempre existiu. E mesmo quando a gente teve uma pandemia, o escritório vai acabar e você olhava a vacância, sim, a vacância voltou para um nível muito alto, um pouquinho superior a 16 e 17. Um pouco acima de 20% de vacância, 22%, 23% de vacância global. Você podia estar discutindo se o escritório ia acabar se a gente tivesse 50%, 60% de vacância de uma hora para outra. Não, mas subiu, realmente subiu muito, para 22%, 23%. Não é um volume muito grande, ou seja, isso já tinha acontecido quando você olha todos os ciclos, em 17, se você olhar 10, 12 anos atrás, tinha acontecido a mesma coisa, mais ou menos o mesmo nível. Então, demanda por ocupação não é um problema. Hoje a gente tem um problema de recurso mesmo. Perfeito, Martim. Agora, vou passar para você, Carlos, e eu sempre gosto de conversar com o Kiné por a versatilidade da casa, né? Vocês são muito reconhecidos pela profundidade no tijolo e no crédito. E eu acho que vai ser legal explorar com você, porque vocês operam muito bem os dois lados da mesa. Vocês estão financiando, mas vocês também estão adquirindo. E, na sua leitura da casa, onde está a melhor relação de risco-retorno? Emprestando para o setor ou sendo proprietário dos ativos, Carlos? Essa é uma pergunta tricky aqui, e ó, que eu cuido do tijolo na Kinea, né? Depende da tua estratégia. Assim, hoje, o ciclo, principalmente de escritório, assim, a gente não vê fundo captando para escritório o tradicional lá. Você vai lá, compra um imóvel e tal. O mercado tem sido muito inteligente e criativo para estruturas, desde a pandemia. Assim. Então, a gente está há 5 anos sem ter captações importantes. E vamos lembrar que quem compra escritório, tirando alguns bolsos internacionais, que cada vez estão mais escassos, são os fundos imobiliários. Então, a gente tem uma escassez de dinheiro estrutural para essa classe, e como ela atrasou para voltar, e aí os fundos alavancaram, porque tinham oportunidades muito boas, tudo isso acabou impactando dividendo, impacta dividendo, o fundo sofre. Assim. E a indústria de fundo imobiliário é uma indústria de dividendo aqui. Então, eu vejo muita oportunidade em equity, mas o dinheiro não existe. Assim. Enquanto o juro estiver alto, e isso reflete nas cotas descontadas na bolsa, você não vai gerar dinheiro de equity. E aí você pode fazer operações de total return, que você consegue comprar alguma coisa barato, acredita que vai ter compressão de cap, vai ter aumento de aluguel, e lá na frente você vende mais caro, e esse dinheiro existe, porque é um dinheiro mais de tiro, e vai buscar um cliente mais sofisticado, você tem pouca oportunidade. Então, assim, se eu tivesse dinheiro disponível, eu acho que tem muita coisa interessante para olhar.
O crédito, e aí olhando de novo em mercado de capitais, e aí olhando a nossa própria história, assim, a gente cresceu muito captando em crédito, porque, na verdade, ele está associado à taxa de juros. Assim. Então, eu consigo convencer o investidor a me dar dinheiro, porque eu consigo entregar um dividendo muito alto. Assim. Só precisa tomar cuidado com o crédito, que precisa receber de volta. Mas, fazendo o trabalho de casa, assim, principalmente no high grade, que normalmente é um prédio performado, com sponsor grande, com bons inquilinos, você vai para os fundos maiores e mais high grade aqui, e hoje, no mercado, é o que você consegue fazer. Assim. Hoje, se você quiser captar um fundo que é 100% CDI, o dinheiro vem. A gente fez uma oferta bem importante no KNCR11, que é um fundo que captou 3 bi numa captação única, assim. Não é, assim, acho que tem um pouco do histórico da gestora, mas é um fundo 100% CDI que está entregando um dividendo muito alto. Esse é um grande argumento de captação. Assim. Então, eu diria assim, no longo prazo, eu acho que tem muito upside de equity nos preços que estão hoje e com esse mercado melhorando. Assim. Então, se eu tivesse esse capital, eu faria mais disso. Assim. E é bom que a gente é sócios separados, tocando cada casa, que todo mundo vai correndo na paralela aqui. Mas hoje, o dinheiro disponível, você tem em crédito. Esse tem sido a maneira, inclusive, que o mercado tem ganhado tempo. Né? A estrutura do Senior Júnior, a gente faz também na Quiné, ou já fez. Ele é uma maneira de você alavancar de uma maneira, às vezes, mais barata e te ganhar tempo para esse cap voltar, para o juro reduzir e tudo mais. Eu acho que o mercado tem usado isso de forma inteligente. Assim. Mas eu te diria, nesse momento, crédito, até porque você não tem outra fonte de retorno, você consegue retornos muito interessantes aqui, ou em CDI, mesmo em IPCA+, assim, é que também o dinheiro de IPCA+, está menor, está menos disponível, porque, de novo, o dividendo é mais magrinho aqui. E o investidor olha muito para o dividendo que você vai entregar no final de cada mês lá. Então, eu te diria, tem espaço para os dois. Hoje a disponibilidade de dinheiro para CRI ela é maior, mas não está tão abundante, assim, porque os fundos, com o cenário internacional, bolsa, muita dúvida, acho que agora o fiscal ganhou um pouco de pauta também, está tudo muito apanhando aí no mercado, tem pouca gente com ágio, e isso é uma condição para você captar fazendo follow-ons, assim, mas ainda tem algum dinheiro disponível. Acho que os clientes se assustaram um pouco com crédito, mas acho que os fundos de CRI, em geral, estão indo bem, tem garantia real. Essa é uma história boa para você captar dinheiro aqui. Então, acho que tem estratégia para os dois. Se eu tivesse dinheiro, acho que tem muitas oportunidades de comprar coisa boa, ou no preço justo, ou talvez até um preço um pouquinho menor aqui, dado o custo de capital de você carregar isso para frente, assim, na minha visão. Muito bom. Vamos agora para a última pergunta aqui, Cassiano, para você. A gente conversa aqui com o Martim, com o Carlos, né, gestores aí do mercado que a gente conhece bem. Em essência, grande parte são fundos pulverizados para o varejo. Né? É um DNA de investidor. E a Barzel, talvez por conta disso, né, ou ainda não focou no varejo, tem mais um outro perfil do seu investidor, a chave, tem conseguido transitar muito bem em mercados onde outros players não estão conseguindo, e achar valor e criar valor, como você deu alguns exemplos aqui nessa frente. Então, eu queria te ouvir com relação na sua cabeça. Né? Hoje, o maior desafio, então, dado esse contexto, é encontrar ativos ou encontrar o capital para executar bem essas tarefas? Definitivamente, eu acho que no momento que a gente está vivendo agora, o desafio é captação. Né? Não dá para dizer que captação não é desafio com o mercado de juros que a gente tem. Né? Mas, enfim, aproveitando até um pouco do que o Mansueto falou no início aqui do GRI, e sendo um pouquinho otimista, e fazendo talvez um pouco de contraponto com o que o Martim falou, a gente está o tempo inteiro buscando oportunidade desses ativos que a gente chama de stress, né? Onde a gente consegue encontrar valor e consegue implementar nossa estratégia e ter ganho de capital. A gente está vendo um mercado, teve uma recuperação no pós-Covid, numa velocidade que eu acho que, enfim, a gente tem toda a experiência do Nessim lá na Barzel, de décadas dentro desse mercado de lajes corporativas, e a recuperação surpreendeu ele. Então, assim, é algo que, de fato, foi sem precedentes. Eu acho que a gente está a parte micro de lajes corporativas está muito bem, mas a gente está com um cenário de juros muito desafiador. Então, assim, se a gente tiver algum tipo de melhora, alguma indicação que faça com que as expectativas de juros tenham algum tipo de correção, o mercado hoje está muito mais desenvolvido. Assim, não obstante o ambiente que a gente se encontra de desafio na parte dos juros,
os grandes players estão conseguindo captar. A gente está vendo essas estruturas senior e sub, sellers finance, bem ou mal, assim, se uma coisa a indústria brasileira está fazendo bem é ser criativa para conseguir captar mesmo em momentos difíceis. Então, se a gente tiver uma melhora, eu acho que a gente está... A minha aposta é que a gente está com um crescimento represado aqui. Se tiver uma melhora de taxa de juros, eu acho que vai começar a faltar produto. Porque hoje, assim, todo mundo aqui, eu acho que se para e começa a analisar lajes corporativas, é um mercado muito finito. Você começa a olhar e todo mundo conhece todos os prédios, todo mundo sabe onde tem ali as oportunidades. Óbvio que a gente tem um desafio muito grande de captação agora, mas se a gente destravar um pouco ali essa perspectiva de juros e as captações começarem a voltar, eu não sei se a gente tem tanto ativo para a quantidade de dinheiro que talvez possa entrar dentro desse mercado, para lajes corporativas especificamente. Então, acho que a gente tem que se reinventar um pouco aqui para conseguir achar as oportunidades, e eu acho que essa parte de reposicionamento vai muito nessa linha. Muito bom, Cassiano, aqui fiéis ao relógio. Mais uma vez eu agradeço aqui aos três, que belíssima hora que a gente passou juntos aqui, e agradeço mais uma vez, parabenizo o GRI aí pela organização do evento. Obrigado. Perfeito.